Pare de olhar para trás. Deus está preparando algo grande para você. Tem coisas na vida que simplesmente nos prendem. Lembranças, erros, perdas, situações que já passaram, mas continuam nos segurando no mesmo lugar. E é aí que muitos travam. Mas e se eu te dissesse que o que está por vir é infinitamente maior do que tudo o que ficou para trás? Que Deus não quer que você viva do passado, porque Ele está preparando algo grandioso no seu futuro. Se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. Já aproveita esse momento e se inscreve no canal. Aqui você encontra mensagens que fortalecem a sua fé, te motivam a continuar e te lembram: você não está sozinho, nessa caminhada. O peso do passado. Todos nós carregamos alguma bagagem. Uma palavra que nos feriu, uma decepção amorosa, uma porta que se fechou. E às vezes, nos perguntamos: e se eu tivesse feito diferente? Mas sabe de uma coisa? O passado não pode ser mudado. E continuar preso a ele é como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Exemplos para conexão emocional. Item: você já sentiu que estava pronto para seguir em frente, mas algo dentro de você te puxava para trás. Item: já tentou recomeçar, mas a lembrança do que aconteceu te paralisava. Versículo de apoio. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Você já tentou andar olhando para trás? Tente agora mesmo imaginar isso. Você está em uma estrada. Há um caminho à sua frente. Mas, em vez de caminhar olhando para onde está indo, você continua virado para trás, fixando os olhos naquilo que ficou para trás. O que acha que vai acontecer? Sim, você vai tropeçar, vai cair, vai se perder. E é exatamente assim que muitos de nós temos vivido, presos no passado, amarrados a algo que não podemos mais mudar. Quantas vezes você já se pegou revivendo conversas que já terminaram, relendo mensagens antigas, se perguntando: e se tivesse sido diferente? Quantas noites de sono você já perdeu, tentando encontrar um sentido na dor que alguém causou, ou tentando entender por que aquela oportunidade escapou por entre os dedos? Sim, o passado tem um poder estranho. Ele insiste em bater a porta. E quando a gente deixa ele entrar, ele se senta no sofá da alma, tira os sapatos e se acomoda como se fosse dono da casa. Mas deixe eu te dizer uma verdade que pode libertar o seu coração hoje. O seu passado não pode definir o seu destino. Ele pode até fazer parte da sua história, mas não é o capítulo final. E sabe por quê? Porque Deus já escreveu o próximo capítulo. E Ele está dizendo: pare de olhar para trás. Eu estou fazendo algo novo. Já começou. Você não está vendo? Às vezes, olhamos tanto para o que perdemos, que não enxergamos que Deus está colocando nas nossas mãos agora. É como estar tão apegado a uma flor murcha, que você não percebe que um jardim inteiro está sendo preparado logo adiante. Sim, você sofreu. Sim, você foi rejeitado. Sim, você errou. Mas o erro não é o fim. A dor não é o ponto final. A rejeição não é uma sentença eterna. Tudo isso pode ter sido parte da sua jornada, mas não é tudo que Deus tem para você. Você não é seu trauma. Você não é seu fracasso. Você não é o que disseram de você. Você é aquilo que Deus sonhou desde o ventre da sua mãe. Você é projeto do céu. E Deus não cria nada por acaso. Mas enquanto você continuar voltando para os mesmos lugares, revivendo os mesmos episódios, carregando os mesmos ressentimentos, vai ser impossível avançar. É como tentar correr com uma âncora presa ao pé. Você até tenta ir, mas não consegue sair do lugar. Agora escute. Não é o seu passado que impede seu avanço. É o quanto você se agarra a ele. E hoje, essa mensagem chegou até você com um propósito. Te lembrar que está na hora de soltar. Está na hora de virar a página. Está na hora de permitir que Deus te mostre o que ainda está por vir. Sabe por quê? Porque o que está à sua frente é infinitamente maior do que tudo aquilo que ficou para trás. E se Deus ainda não terminou a obra, é porque ainda tem mais para acontecer. Não desista agora. Não pare agora. Não olhe mais para trás. Há algo novo nascendo. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Agora respire fundo e diga com fé: Deus,
Eu entrego meu passado em tuas mãos. Me ensina a olhar para frente. Me mostra o novo que o Senhor tem para mim. Porque hoje, algo novo começa. Deus não se move pelo passado, mas pelo propósito. O seu propósito está à frente, não atrás. Deus não te criou para viver de lembranças, mas para caminhar rumo a promessas. Mesmo quando algo termina, isso pode ser apenas o início de um plano maior. Ponto de reflexão. Item: e se aquela porta fechada foi, na verdade, um livramento? Item: e se Deus permitiu aquele fim para abrir caminho para um recomeço muito mais poderoso? Versículo de apoio. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sugestão de visual. Se essa palavra está tocando seu coração, deixe um amém aqui nos comentários. Isso também pode abençoar outras vidas. Você já percebeu como, muitas vezes, ficamos parados, presos em uma estação da vida que já passou, repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, como se Deus estivesse limitado ao que aconteceu ontem. Mas deixe eu te lembrar de uma verdade poderosa. Deus não se move pelo passado. Deus se move pelo propósito. Ele não é um Deus de retrocesso. Ele é um Deus de avanço, de crescimento, de novos começos, de recomeços que surpreendem até os mais desacreditados. O seu passado pode até ser um registro do que aconteceu, mas não é um mapa do que ainda vai acontecer. A sua dor pode até ter marcado o momento, mas ela não define seu destino. Deus não está preso à sua falha. Ele não desistiu de você porque você caiu. Ele não fechou a porta porque você errou. Na verdade, Ele usa até os seus erros como ferramentas para o propósito dele. Sabe o que isso significa? Que até aquilo que você acha que foi o seu maior fracasso, Deus pode transformar em testemunho, em ponte para o seu chamado, em degrau para o seu destino. O problema é que nós temos a mania de associar o agir de Deus à nossa performance. Pensamos assim: se eu tivesse feito tudo certo, Deus teria me abençoado. Se eu tivesse sido mais forte, mais sábio, mais rápido. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. E Ele não está atrás de gente que nunca errou. Ele procura corações quebrantados, humildes, dispostos a recomeçar. Lembra de Moisés? Um homem que cometeu um erro grave, matou um egípcio, se escondeu no deserto por 40 anos. E mesmo assim, Deus o chamou para libertar uma nação inteira. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Por quê? Porque Deus não olha como o homem olha. O homem vê o que está por fora, mas Deus enxerga o propósito. Talvez você esteja aí agora, se sentindo incapaz, achando que o seu tempo já passou, que os seus erros te desqualificaram. Mas Deus está dizendo: eu ainda tenho um plano, e é maior do que você pode imaginar. O seu propósito não foi cancelado por causa de um momento difícil. Ele foi apenas ajustado, redirecionado, fortalecido. Você não está atrasado. Você está no processo. E esse processo é parte do propósito. Aquele sonho que parece ter morrido, Deus pode ressuscitar. Aquela promessa que você já não acredita mais, Deus pode cumprir. Aquela porta que se fechou com tanta dor, pode ter sido o maior livramento da sua vida. Porque o que Deus faz é perfeito, mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Deus não age pelo que foi, Ele age pelo que virá, e o que virá é fruto do propósito. Por isso, não lamente mais o que passou, não se condene mais pelo que não deu certo. Deus está usando tudo, tudo mesmo, as lágrimas, as perdas, as noites em claro, as orações que você achou que Ele não ouviu. Até o silêncio dele estava dizendo algo. O que Deus tem para você não está no passado, está no futuro, está à sua frente, esperando o seu sim, esperando sua disposição para confiar, para continuar. Então pare de se sabotar com pensamentos do tipo: eu não sou suficiente, eu não mereço, eu não consigo. Porque você não precisa ser perfeito.
Você só precisa ser disponível. E se você estiver disposto, Deus vai te usar, vai te levantar, vai te mostrar que o propósito dele é muito maior do que qualquer dor que você já viveu. Então declare com fé agora: eu escolho viver o propósito. Eu deixo o passado nas mãos de Deus e caminho rumo ao que Ele tem para mim. Porque quem vive de propósito não tem tempo para ficar preso ao que passou. Você foi chamado para avançar. Você foi separado para viver o novo. E o novo de Deus já está em movimento. Você só precisa se mover junto com Ele. Deus está preparando algo grande para você. Olhar para frente exige fé. E fé é acreditar no que ainda não se vê. O que você está esperando pode estar mais perto do que você imagina. Exemplos práticos. E tem a cura que parece distante. E tem a porta de emprego que ainda não se abriu. E tem a reconciliação familiar que você tanto sonha. E tem. Você acha que está demorando. Mas Deus está alinhando tudo no tempo certo. Porque Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Versículo de apoio. Salmo 40, 2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição. Você consegue sentir isso? Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a espera, mesmo com todas as dúvidas. Lá dentro, no fundo do seu coração, ainda pulsa uma certeza, ainda que tímida, ainda que abalada, uma voz que insiste em dizer: algo maior está por vir. E está mesmo, porque Deus não é Deus de planos pequenos. Ele é o Deus do extraordinário, do improvável, do sobrenatural. E se hoje você está aqui, ouvindo esta mensagem, não é por acaso, não é sorte, não é coincidência, é propósito. É o céu se inclinando para te lembrar: ei, não acabou. Eu ainda estou preparando algo incrível para você. Talvez você já tenha desistido. Talvez esteja vivendo no automático. Talvez até esteja decepcionado com Deus. Mas Ele não desistiu de você. E mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando pessoas, movendo circunstâncias, fechando portas que não eram para você e abrindo janelas que ninguém esperava. Sabe aquele silêncio que você interpretou como ausência? Era Ele agindo no oculto. Era Ele te protegendo. Era Ele te preparando. Porque antes de entregar a promessa, Deus molda o coração. Antes de derramar a bênção, Ele fortalece os ombros que vão carregá-la. Antes de mostrar o destino, Ele treina os pés que vão até lá. Por isso, não se apresse. Não tente forçar o tempo. O tempo de Deus é perfeito, e o que Ele está preparando vai valer cada segundo de espera. Você está se sentindo esquecido? Lembre-se de Davi. Antes de ser rei, foi pastor. Esquecido pelos irmãos, ignorado pelos homens, mas escolhido por Deus. Você acha que está parado? Lembre-se de José, traído pelos irmãos, lançado numa cova, depois em uma prisão. Mas, no tempo certo, foi levantado para governar o Egito. Você acredita que perdeu tudo? Lembre-se de Jó. Perdeu filhos, saúde, bens, mas no final, recebeu em dobro. Porque Deus restitui, Deus honra, Deus recompensa. E Ele continua o mesmo. O Deus que fez ontem é o mesmo que faz hoje. E é o mesmo que está preparando algo grandioso para você agora. Talvez você não entenda o caminho. Talvez ele pareça torto, escuro, silencioso. Mas Deus enxerga o que você não vê. Ele sabe para onde está te levando. E Ele não trabalha por acaso, trabalha por propósito. Cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez, cada vez que você pensou em desistir, mas escolheu continuar, tudo isso está sendo somado no céu. Nada passou despercebido, nada foi em vão. E quando Deus derrama, Ele derrama sem medidas. Quando Ele honra, é além das expectativas. Quando Ele restaura, é completo. Você precisa acreditar nisso. Deus está preparando algo grande. Talvez não seja do jeito que você pensou. Talvez não venha de onde você imaginou. Mas será exatamente o que o seu coração precisa. E será no tempo exato. Você não está sendo esquecido. Está sendo moldado, treinado, ajustado. Porque quem carrega promessa também precisa carregar preparo.
E se está demorando, é porque será maior do que você esperava, mais profundo, mais impactante, mais duradouro. Você vai olhar para trás e entender. Foi por isso que demorou. Foi por isso que doeu. Foi por isso que Deus me disse não naquele momento. Porque Ele estava preparando algo melhor, algo maior, algo que você ainda não teria maturidade para receber antes. Então confie. Confie mesmo quando estiver cansado. Confie mesmo quando parecer tarde. Confie mesmo quando tudo disser o contrário. Porque Deus não mente. Ele não falha. Ele não promete o que não vai cumprir. E se Ele disse que faria, Ele vai fazer. No tempo certo, do jeito dele. E será lindo. Agora respire fundo. Coloque a mão no coração. E declare com fé. Deus está preparando algo grande para mim. Eu não vou mais duvidar. Eu vou esperar. Eu vou confiar. Eu vou me preparar. Porque o meu milagre está a caminho. E enquanto Ele prepara o novo, você se prepara também. Prepare sua mente. Prepare seu coração. Prepare sua fé. Porque o céu está em movimento. E o que está vindo vai mudar tudo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Como parar de olhar para trás? Você pode estar se perguntando, ok, mas como eu paro de olhar para trás? A resposta está em 3 atitudes simples, mas poderosas. Passo 1. Aceite que passou. Perdoe. Liberte. Solte. O que passou não define quem você é. Passo 2. Foque no que Deus está fazendo hoje. Agradeça pelo agora. Celebre os pequenos começos. Passo 3. Declare fé sobre o seu futuro. Não viva baseado em sentimentos, mas baseado na promessa. Deus é fiel. Versículo de apoio. Filipenses 3, 13, 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. A essa altura da nossa conversa, você talvez já entendeu que o passado não pode te prender. Já entendeu que Deus está preparando algo grande. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas como eu faço isso na prática? Como parar de olhar para trás? Essa pergunta não é simples, porque a verdade é que o passado grita. Ele sussurra na nossa mente o tempo todo. Tenta nos fazer acreditar que estamos marcados demais, feridos demais, quebrados demais. Mas Deus não quer apenas que você entenda o que precisa ser feito. Ele quer te mostrar como fazer. E hoje eu quero te entregar 3 atitudes espirituais e práticas que vão te ajudar a se libertar de vez do que te prende lá atrás. Passo 1. Aceite o que passou. Sim, aceite. Essa é a parte mais difícil. Porque aceitar não significa concordar com o que aconteceu. Aceitar é reconhecer que já aconteceu e que não pode mais ser mudado. Muitas pessoas vivem presas em um passado que elas não conseguem aceitar. Tentam voltar para consertar, reviver, repensar. Mas o tempo não volta. A dor não se apaga tentando entender o porquê. A cura começa quando você diz: foi difícil, foi doloroso, mas já passou. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher como vou seguir a partir daqui. Você precisa perdoar. Perdoar quem te feriu. Perdoar quem te abandonou. Perdoar quem te traiu. E, talvez o mais difícil, perdoar a si mesmo. Porque muitos vivem paralisados por culpa. Culpam-se por escolhas erradas, por oportunidades perdidas, por palavras ditas ou que nunca foram ditas. Mas culpa não constrói nada. Culpa te prende no chão da dor. E Deus quer te tirar desse chão. Quer te levantar. Quer te reerguer. Então respire fundo e diga com fé: eu aceito o que passou. Eu perdoo. Eu me liberto. E eu sigo em frente. Passo 2. Foque no que Deus está fazendo hoje. Enquanto você lamenta pelo que perdeu, pode estar perdendo o que Deus está fazendo agora. Olhe ao seu redor. Respire. Você está vivo. Você ainda está de pé. E se você está de pé, Deus ainda está agindo. Às vezes esperamos algo grande acontecer para perceber que Deus está presente. Mas Ele também está nas pequenas coisas. Na força que você teve para levantar da cama hoje. No alimento que você tem na mesa. Na mensagem que chegou até você neste exato momento. Ele está dizendo: eu estou aqui.
Não perca o hoje tentando reviver o ontem. Você já perdeu muito. Não perca o que está sendo construído agora. A fé verdadeira não é apenas esperar por um grande milagre. É perceber Deus nos detalhes do presente. Agradeça mais. Celebre os pequenos começos. Valorize as sementes que ainda estão brotando. Lembre-se, você não está mais no mesmo lugar. Você já cresceu. Você já avançou. Pode não estar onde gostaria, mas também não está onde começou. E isso é graça. Isso é processo. Isso é promessa em andamento. Passo 3. Declare fé sobre o seu futuro. Pare de repetir palavras de morte. Pare de dizer que nada vai mudar, que para você não tem jeito. Essas palavras são sementes. E o que você planta com a boca, colhe com a vida. Deus te deu autoridade para declarar vida sobre o seu amanhã. Então comece hoje mesmo a profetizar. Meu futuro está nas mãos de Deus. Eu não sou o que vivi, sou o que estou me tornando. O melhor de Deus ainda está por vir. Minha história não termina no passado. Fé não é fingir que tudo está bem. Fé é declarar que, mesmo quando tudo está difícil, Deus está no controle. Você precisa alinhar sua boca com aquilo que Deus já falou a seu respeito. Pare de concordar com as mentiras do inimigo. Pare de repetir a voz do medo, do trauma, da frustração. Abra a boca e profetize. Deus está me curando. Deus está abrindo um novo caminho. Eu creio no sobrenatural. Eu escolho confiar no tempo dele. Você é aquilo que acredita, e a sua fé pode transformar o seu destino. Um novo tempo começa com uma nova postura. Você não precisa de uma virada de ano para começar de novo. Você não precisa de um milagre grandioso para crer novamente. Você precisa de um posicionamento. E esse posicionamento começa agora. Aceite o que passou. Agradeça pelo presente. Profetize sobre o futuro. E o mais importante, não pare. A dor que você sentiu não vai te definir. O que você perdeu não vai te impedir. O que você viveu vai ser usado por Deus como parte da sua missão. Então levante a cabeça. Se limpe da poeira emocional. Coloque o seu coração no altar e diga: Deus, eu não quero mais viver olhando para trás. Eu quero viver o novo. Eu quero viver o teu melhor. Eu quero viver o propósito. E sabe o que ele vai responder? Filho, eu já estava esperando por esse momento. O céu se move quando um coração decide deixar o passado. O céu se move quando alguém decide recomeçar. E o seu recomeço começa agora. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, mesmo quando você não entende o caminho. Ele está te preparando, te fortalecendo, te moldando, porque o que está por vir é maior do que você pode imaginar. Senhor, eu coloco nas tuas mãos todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Que cada coração cansado receba força. Que cada mente sobrecarregada seja renovada. Que todo o passado que impede o avanço seja quebrado em nome de Jesus. E que a esperança renasça, porque o teu plano é perfeito. Amém. Conclusão e oração. O recomeço começa agora. Chegamos até aqui. Você ouviu cada palavra, cada versículo, cada verdade liberada sobre sua vida. E agora, só existe uma direção para olhar, para frente. Porque quando você decide parar de olhar para trás, você não está apenas deixando o passado para trás. Você está abrindo espaço para o novo de Deus entrar. E esse novo não é qualquer coisa. Esse novo é o que o céu preparou especialmente para você. É a parte da história onde Deus te mostra que a dor não foi em vão. É quando Ele revela que, mesmo quando tudo parecia perdido, Ele nunca saiu do controle. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus nunca te abandonou. Você pode até ter se afastado, pode ter se confundido no caminho, pode ter se machucado com pessoas, pode ter perdido a fé em momentos difíceis, mas Ele nunca deixou de te amar, nunca parou de te esperar, nunca cancelou os planos dele para você. Deus não é como os homens. Ele não te descarta. Ele não se irrita com a sua dor. Ele não fica impaciente com o seu processo. Ele entende. E mesmo nos seus dias de maior fraqueza, quando você achava que não conseguiria dar mais um passo, Deus estava lá. Talvez você não tenha visto. Talvez não tenha sentido.
mas Ele estava lá, sustentando, cuidando, silenciosamente moldando. E hoje, Ele está aqui, falando com você, te lembrando que ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de mudar a rota, ainda dá tempo de acreditar de novo, ainda dá tempo de viver tudo o que Ele prometeu. Você não perdeu o seu destino. Você só estava passando pelo deserto antes da terra prometida. E o deserto ensina. Ele ensina quem Deus é. Ensina quem você é sem Ele. Ensina a confiar, a depender, a ouvir. Mas o deserto não é o fim. É só o caminho. E você não vai morrer aí. Você vai sair mais forte, mais maduro, mais preparado. Porque o que Deus tem para você requer preparo, requer fé, requer entrega. E agora, eu quero te convidar a fazer algo mais. Algo que vai além de apenas assistir um vídeo. Algo que pode mudar a sua vida. Orar. Oração final. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, apenas se concentre. Essa oração é para você. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Cada coração cansado. Cada mente sobrecarregada. Cada alma que está lutando em silêncio. Pai, Tu conheces tudo. Tu sabes o que aconteceu lá atrás. Tu viste cada lágrima, cada dor, cada frustração. E mesmo assim, o Teu amor permanece. Tua misericórdia se renova. Tua presença continua disponível. Hoje, Deus, nós escolhemos parar de olhar para trás. Escolhemos entregar o passado em Tuas mãos. Liberamos perdão. Soltamos o peso. Rompemos as correntes da culpa, do medo e da vergonha. E declaramos: nosso coração está pronto para o novo. Espírito Santo, vem agora sobre essa vida. Renova as forças. Restaura os sonhos. Cura as feridas mais profundas. Que toda prisão emocional seja quebrada agora. Que toda mentira do inimigo seja silenciada. Que toda seta contra a mente e o espírito seja desfeita. Levanta esse filho. Levanta essa filha. Faz brotar esperança onde só havia tristeza. Faz nascer luz onde havia escuridão. E que essa vida, sim, essa vida, comece a viver o propósito completo que o Senhor sonhou desde o princípio. Nós oramos com fé, cremos na Tua fidelidade e Te agradecemos porque sabemos, algo grande está a caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se essa mensagem tocou seu coração, não guarda isso só para você. Compartilha com alguém. Alguém que talvez esteja preso ao passado. Alguém que precisa de um recomeço. Alguém que, assim como você, precisa lembrar que Deus ainda tem planos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora no botão de inscrever-se. Ativa o sininho. Deixa seu like e comenta aqui embaixo. Eu escolho olhar para frente. Isso ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas e mostra que você está assumindo uma nova postura diante de Deus. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Aqui, toda semana, você vai receber uma palavra que vai te levantar, fortalecer e lembrar. Deus está cuidando de tudo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Lembre-se, você não é definido pelo que passou. Você é moldado pelo que Deus está fazendo agora. E o que Ele está fazendo é algo grande. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.